Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Café com a Vegas. Hoje, começando aí o primeiro episódio de 2023, eu recebo o comandante José Correia Guedes, comandante aí das antigas que tem experiência com os mais diversos aviões, os mais icônicos aviões da época dele, Boeing 707, Lockheed TriStar, 727, enfim. Nessa conversa aí vocês vão ver de tudo e, bom, espero que gostem. Estou aqui com o comandante José Guedes. Comandante, um prazer enorme estar te conhecendo aqui hoje, viu? Meu. Muito obrigado pelo convite. E bom, comandante, primeiramente eu queria te conhecer um pouco mais, entender quem que é o senhor, de onde começou a tua história e principalmente, né, o pessoal está notando que o sotaque é um pouco diferente, então é em Portugal, correto? Sim. Eu entendo perfeitamente o que vocês dizem. Espero que me entendam, a mim também. Com certeza. Conta um pouco pra gente da tua história, como é que o senhor começou na aviação, como é que esse amor surgiu na vida do senhor? A aviação entrou na minha vida por acaso. Foi uma sorte. Eu cresci numa pequena vila no norte de Portugal, e onde fiz várias coisas. Toquei numa banda de rock and roll, jogava futebol no time local e estudava. Durante um tempo estudava muito, depois quando comecei a jogar futebol e a tocar na banda de rock and roll, já estudava menos. Mas fui para a faculdade de Engenharia, só que como não tinha classificações muito elevadas, porque não estudava o suficiente, fui mobilizado para Angola. Na altura, Portugal era uma potência colonial e tinha 3 frentes de combate nas colónias, que eram Angola, Moçambique e Guiné. E enquanto país pequeno que nós éramos, praticamente todos os jovens eram mobilizados para combater nesses territórios. Eu não escapei e fui parar a Angola, onde estive de 1968 a 1970. Era suposto concluir o curso de engenharia, que interrompi, que fiquei a meio, devido a esse período em que servi em Angola. E quando cheguei a Lisboa, mais ou menos a meio do ano letivo, portanto tinha que esperar durante algum tempo até voltar a matricular-me e continuar a estudar. E entretanto começo a ver uns anúncios nos jornais, uma coisa absolutamente extraordinária, uma fotografia de um cockpit e dizia assim: este lugar de piloto pode ser seu. E eu perguntava, mas pode ser meu como? Não era preciso a experiência de voo. A TAP, a história é simples de compreender. Por causa da mesma guerra que havia, a Força Aérea Portuguesa, que era muito pequena, aliás, em dois, não conseguia dar saída ao número de pilotos suficientes para abastecer a TAP. A TAP estava a crescer muito, iria em breve comprar Boeing 747, aliás já tinha encomendado, quando eu entrei já tinha encomendado Boeing 747. Estava numa fase de crescimento acelerada que acabou por beneficiar uma série de colegas do Brasil. Dá-se a falência da Panair do Brasil e muitos dos pilotos da Panair do Brasil vieram para Portugal e vieram para a TAP. Eu conheci muitos, voei com muitos deles no início da minha carreira, quando era copiloto. Portanto, a TAP vai crescer à custa de uma parte desses pilotos da Panair que vieram para Portugal e vai dar início a um processo diferente de formação. Até aí, na TAP e na maior parte das companhias europeias, os pilotos vinham das respectivas forças aéreas, eram pilotos militares, mas começou a surgir o conceito, inicialmente na Alemanha, mas depois propagou-se ao resto da Europa, que ser piloto comercial era muito diferente de ser piloto militar. E de facto, são coisas muito com mundos diferentes, né? Muito, muito diferentes. São os pilotos à mesma, pilotos de aviões, mas os objetivos são completamente diferentes. E então, a ideia era formar pilotos, como na altura se designava, a início, do princípio. Obviamente era preciso reunir uma série de condições, quer físicas, quer psicológicas, quer culturais, académicas, por aí fora, e eu candidatei-me. Pensei, isto deve ser giro, como nós dizemos cá em Portugal, bacana. Isso deve ser giro, ser piloto de avião. Eu tinha 20 e poucos anos, ordenado, o salário era bom, viajava-se, muitas meninas, o avião e fora do avião. Sabe, candidatei-me, fui passando exames, mas sem grande convicção.
ia passando testes atrás de testes e mais testes, e quando dei por mim, estava aprovado. Ao fim de vários meses de testes, estava aprovado para piloto. Na altura, o senhor falou que eles não avaliavam experiência de voo, né? Não havia, experiência zero. O que era avaliado para você poder fazer, para você entrar na TAP como um piloto? Tinha que preencher uma série de requisitos, exames médicos, exames físicos, testes psicotécnicos. Eu andei meses a fazer testes. Depois de galgar todas essas barreiras, tive a sorte de ser um dos aprovados. Eram 400 e tal candidatos e aproveitaram nem 10%, aproveitaram 300, pai. 30, pai. No meio dos 400, nós éramos. Como nesse ano não havia cursos, os cursos eram feitos na América, em Vero Beach, na Flórida. Esse ano o curso já estava a decorrer, teria que esperar pelo ano seguinte, e deram uma possibilidade de ficar um ano como comissário de bordo. Ganhar algum dinheiro que eu precisava. E assim, fui para os Estados Unidos, fui para Vero Beach fazer o curso naquela que era na altura a melhor escola de aviação do mundo, que era a Flight Safety Academy, em Vero Beach, na Flórida, onde treinavam os pilotos da Lufthansa, da Swissair, de companhias africanas, americanas também. Estive lá quase 2 anos e depois acabei já em Portugal, mais um ano para fazer o curso de qualificação em 727, em Boeing 727. Na altura... 727, que era aqui para o pessoal a gente chama de Boeing 727. 727, exatamente. Vai traduzindo de vez em quando, porque a gente claro. nem sempre tem as mesmas expressões. E na altura, na TAP e na maior parte dos países da Europa, estava a ocorrer uma mudança. O 727 tinha comandante, copiloto e flight engineer. E os flight engineers eram oriundos da manutenção, eram mecânicos, começavam por aí. E nessa altura a TAP decidiu que, a partir desse ano, 1972, não estou em erro, o flight engineer seria a primeira posição do piloto. Piloto recém-formado, em vez de saltar imediatamente para a cadeira do lado direito, vai ficar no painel do 727 cá atrás, a aprender. Ou seja, a primeira experiência que tinha como piloto era como flight engineer. Como flight engineer. Tive um ano que me fez muito bem, obrigou-me a conhecer o avião todo, porque na altura era obrigatório, porque não havia como hoje computadores para fazerem o diagnóstico das avarias, tínhamos que ser nós a fazer, e para isso tínhamos que conhecer profundamente o avião, para diagnosticar as avarias e para fazer o checklist adequado, o tratamento adequado. Pronto, e aí foi, depois passei para copiloto 727, depois para o 707, depois para o Lockheed, TriStar, depois para o Boeing 737, já como comandante, várias versões de 737. Depois você começou como comandante no 737? No 737, sim. 737-200? Depois, no 737, tive 10 anos. Durante 10 anos fui comandante de 737. 200, 300, as séries. Depois fui para o Airbus 320, onde só estive um ano, porque mandaram-me imediatamente para o 340, para o Airbus 340, onde estive 9 anos, praticamente, e onde acabei a minha carreira. Acabei no 340. O senhor, então, pilotou toda a nata da aviação que existia desde então até hoje, né? Eu costumo dizer, bem, a minha geração, não fui só eu, a minha geração, teve uma experiência muito interessante, porque fizemos a transição do analógico, portanto, do avião, o avião analógico, o 727, o 707, e até um bocado o Lockheed TriStar. O TriStar já é um avião de transição em termos tecnológicos para o digital. O digital é o Airbus 320 e 340. Estamos a falar de conceitos totalmente diferentes. São aviões completamente diferentes. A Airbus fez uma revolução profunda quando introduziu o A320. Tudo mudou no conceito da aviação comercial e a Boeing acabou por ter que ir atrás, deixou-se atrasar um bocado nesse processo. Portanto, dividiria a minha carreira em 2 partes, a parte analógica e a parte digital, que foi a parte final. Dessas 2 partes, o senhor tem afinidade com mais alguma? Olha, eu não sei se posso falar com esta facilidade, mas eu achava mais interessante a fase analógica,
Porquê? Os aviões avariavam mais. E as pessoas, os teus ouvintes vão pensar, o comandante é doido, é louco, gostava de avaria. Não, não é isso. Cada avaria que surge é um desafio aos teus conhecimentos e testa a tua capacidade de resolver problemas. E nós, que somos pilotos, gostamos de resolver problemas. É claro que não gostamos de uma bomba, de uma explosão no avião, como é óbvio, mas estamos ali, é para isso que nos pagam, para resolver problemas, para resolver as avarias. Depois, o próprio conceito de pilotagem era diferente. Nos aviões analógicos, 727, Boeing 707, 737 também, o 200, a série 200, o feeling da pilotagem era muito mais natural. Havia uma relação direta entre aquilo que a gente fazia e aquilo que o avião fazia. O Boeing 707, o 727 também, e o 737, o equipamento de emergência, se tudo falhasse, voava-se com cabos e roldanas. Havia um sistema de cabos e roldanas. Era preciso fazer muita força, mas era possível voar o avião assim, como voavam o Santos Dumont, o nosso Gago Coutinho, portanto, com a tecnologia básica. Com a aviação digital, tudo isso acabou. Os comandos são... Não existe uma relação física entre aquilo que o piloto faz no cockpit e aquilo que acontece nas asas ou na cauda. Portanto, o que a gente faz é mandar sinais eletrónicos, inputs eletrónicos, e que depois nos dão uma sensação artificial. Aliás, chama-se mesmo artificial feeling. Portanto, aquilo que a gente... Portanto, em termos de pilotagem, o avião analógico era muito mais divertido. Estou a falar em puro divertimento. O avião digital é muitíssimo mais fiável. A tecnologia fly-by-wire é uma revolução, como eu disse há pouco, e é extremamente fiável. Eu voei Airbus 320 e 340 durante mais de 10 anos. Eu não me lembro de uma avaria séria. Tinha umas coisas pequeninas. A tecnologia é fantástica. E isso nota-se até na própria segurança de voo. Desde a introdução da tecnologia fly-by-wire, o número de acidentes diminuiu muito. E diminuiu muito porque os aviões têm uma série de proteções que praticamente impedem, em alguns casos, alguns acidentes. Eu lembro quando fiz o curso do A320, eu fiz na Suíça, na Swissair, e o meu instrutor dizia-me: José, para este avião entrar em perda, tu tens que saber muito do avião, porque vais ter que desligar uma série de sistemas que a maior parte dos pilotos desconhecem, porque o avião é extremamente complicado. E era isso de facto, quando o avião tem tantas proteções, tantos automatismos e tão perfeitos, que é quase impossível entrar em perda. Bom, o senhor falou sobre o avião ser um pouco mais divertido antigamente, por conta dele estar muito mais na mão, ele ser muito menos automatizado, mas isso também gerava, né, a situação em que você tinha que resolver mais problemas e ser mais criativo também na hora de resolver mais problemas, né? O senhor se lembra de alguma situação que teve algum problema diferente ou algo que marcou a tua carreira como nessa parte de resolver um grande problema? Eu tive problemas técnicos, vários, e tive problemas não técnicos. Se leres este meu livro, O Aviador, está lá tudo contado. Tive um sequestro, fui sequestrado, tive 6 horas com uma arma apontada à cabeça, mas isso não é um problema técnico, isso é um problema social, se lhe quiser chamar assim. Problemas técnicos que tive alguns, sempre sob controle. Olha, tive para morrer na América, isso sim, durante o curso, durante a formação. Esse posso contar, porque não tinha passageiros, era só eu. Eu tinha acabado de ser largado, nós aqui chamamos largado, não sei se no Brasil tem essa expressão. Quando o piloto para fazer o voo solo. Voo solo, portanto, faz o check ride com o instrutor e a partir daí vai voar solo. Eu fiz isso com 14 horas, para aí, 14, 15 horas de voo, e que fui largado, fui então fazer o voo solo. Fiz 2 ou 3 voos, voltas de pista, essencialmente, que era o que a gente treinava na altura. E então, numa dessas ocasiões, mandaram-me fazer voltas de pista. O avião era um Piper Cherokee. E então entregaram-me um avião saído da manutenção, saído do hangar. E disseram-me: olha, está aqui um avião acabadinho de fazer a revisão, deve estar... Eu aí aprendi, e daí para a frente passei a desconfiar sempre
de aviões vindos de grandes revisões, porque os aviões, quando vêm das grandes revisões, trazem sempre problemas e a gente é que tem que os limpar. E nesse avião, logo a seguir à descolagem, o motor para. O único motor do avião para. Tac, tac, tac. E eu tinha 16 horas de voo. Quase nada. Quase nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Corri o risco de me matar e realmente eu ainda hoje não sei muito bem como é que fiz aquilo que fiz. Olhei para baixo, vi um bocado de pista, piquei para a pista, meti flaps, aquelas coisas todas, e consegui aterrar no limite do asfalto para o avião. Ou seja, nem saiu da pista. Sobrevoei a pista, portanto estava para aí a 200 pés ou assim, tinha acabado de descolar, aqueles aviões subiam muito depressa e de repente parou. E eu resistia à tentação de voltar para trás, aí teria morrido, porque entrava imediatamente em perda. Bastava pôr uma asa em baixo, com a perda de velocidade, o avião entrava em perda e caía. Ia estolar uma asa e... Sim, logo, ia estolar a asa do lado que virava. E tive a sorte de decidir ir em frente e pensei, ou aterro ainda no asfalto ou aterro no campo que vai à frente. E consegui aterrar, e ainda por cima estava a chover. Consegui aterrar, informei a torre de controle do que estava a acontecer, porque o avião ficou no limite da pista, portanto, a pista ficou fechada. E a primeira coisa que eu pensei, aluno com 16 horas de voo, já fiz merda. Porque eu pensei, fui eu que falhei. E vai acabar o meu curso, vai acabar a minha carreira de piloto, porque eu só não me matei por milagre. Entretanto, vêm os serviços de assistência, vêm os bombeiros e vêm os mecânicos da escola. Abrem o capô do motor e mostram-me um cabo de aço. Quando eu vi o cabo a sair do interior do motor, eu pensei, alto, não fui eu que falhei, foi o motor que falhou. Portanto, e foi de facto, era o comando da mistura que partiu. Aí acontece outro fenómeno curioso, que é, muito embora eu tivesse estado na guerra, eu acho que tive pela primeira vez a sensação de medo. Não durante o episódio, porque aí não senti absolutamente nada. Adrenalina forte, né? Adrenalina forte e necessidade de vir para o chão, mas não deu para pensar em mais nada. Não deu para pensar, vou morrer, ou não pensei em nada. Só uma hora depois de sair do avião é que eu começo a sentir o estômago a apertar, a garganta a apertar, as pernas a tremer, também senti. Fui chamado ao diretor da escola, que me deu os parabéns, felicitou-me. Olha, fizeste um belo trabalho, muito bom, agora vai descansar. Só que, entretanto, o meu instrutor, ele tinha sido piloto no Vietnã, portanto era um homem já com uma grande experiência, piloto de Phantom, de F4. E que me disse assim, José, tu ou vais voar já a seguir, tu estás cheio de medo, tu ou vais voar já a seguir, ou nunca mais vais voar. E assim foi. Eu também pensei isso. Voltei ao diretor da escola, disse-lhe isso, olha, o meu instrutor disse-me isso assim, assim, e o diretor disse-me, ele está cheio de razão, sentes-te bem, queres ir voar, vai. E assim fui. Dei 2 ou 3 voltas de pista e o medo desapareceu e passou. Mas não com o mesmo avião, né? Não, esse ficou uns dias sem voar. Mas eu conheci alguns casos, inclusive com pilotos da Força Aérea, que a seguir a uma aterragem de emergência nunca mais conseguiram voar. Portanto, o susto, o stress é tanto. Em alguns casos, se for muito demorado, eles na Força Aérea não têm a facilidade de ir voar logo a seguir, porque não têm aviões disponíveis. Exato. Nós, felizmente, na escola tínhamos vários aviões disponíveis. E só há uma forma de matar esse medo, que é enfrentá-lo logo a seguir. Se ficamos a pensar muito tempo. Isto é bom para os teus amigos e para os teus colegas que agora estão a começar a voar. Um susto destes ultrapassa-se, mas tem que se ultrapassar logo a seguir. Senão ele toma conta de você, né? Sim, sim. Se começas a pensar, se ficas 1 dia, 2 dias a pensar naquilo, eu podia ter morrido e a sorte que eu tive, nunca mais vais conseguir. Tem que ser logo. Portanto, esse terá sido talvez o mais perto que eu estive da morte, que teria certamente acontecido se eu tivesse tentado voltar para trás, que é a tendência natural. Há muitos acidentes causados por essa decisão infeliz
a seguir à descolagem o avião não tem energia, o aluno ou o piloto tenta voltar para trás e mata-se. E foi um treinamento não só de uma decolagem, mas foi também o treinamento de uma tomada de decisão, né, numa hora de emergência. Claro que é verdade, que é verdade. Eles depois deram um diploma, a escola deu-me um diploma, em que mencionava justamente isso, a capacidade de decisão, porque não falam na experiência, porque eu a experiência não tinha, né? Sim. Não tinha, portanto foi apenas uma questão de bom senso, de discernimento. Está ali um bocadinho e é ali que eu vou aterrar e seja o que Deus quiser. E depois desse acontecido, mesmo tendo voado depois, o senhor não pensou em desistir, não? Não, nunca. Não, nunca. Pelo contrário, fiquei até mais confiante. Depois desse episódio, nos dias seguintes, porque depois também os colegas vinham ter comigo e felicitavam-me, e assim, portanto, tudo isso ajudou a criar um nível de confiança. E quando nós temos 20 e poucos anos, que era o que eu tinha na altura, sim, a ideia da morte quase nunca está presente. Tá? Exato. Achamos que somos imortais. Né? Portanto, não, foi chato, como nós dizíamos cá em Portugal, foi chato, mas ultrapassei, foi bom. Sim. Ajudou a manter a confiança. Não, que maravilha. Bom, comandante, falando agora sobre um assunto um pouquinho mais feliz, né, sobre uma outra época de ouro, eu vi que esses dias o senhor postou uma foto de um Boeing 707 e comentou um pouco sobre como é que era o voo, né, onde todo mundo fumava a bordo, onde era uma outra vivência, né, era um outro mundo se voando. Eu queria saber o que era melhor na vivência do senhor, né? Que passou pelos dois mundos, tanto pelo antigo, tanto por esse mundo mais moderno. Se existe uma grande diferença do que era voar antigamente, se ou não era, ou é meio parecido com o de hoje, porque eu acredito que antigamente a experiência de voar era uma coisa mais única, né? Uma coisa mais especial, mais exclusiva, e hoje está, claro, de livre acesso a todos, mas eu acredito que essa diferença de épocas, ela tem um grande impacto, ou não? O que o senhor acha? Houve uma mudança radical, uma transformação total. Há uma expressão que é muito conhecida em Portugal, mas no Brasil também, aliás, que é universal, que é o jet set. Vocês usam aí no Brasil também o jet set? Não usam o jet set? Não. Nós usamos em Portugal o jet set para definir a alta sociedade, as pessoas de elite. De onde é que vem a expressão jet set? Final dos anos 50, princípios dos anos 60, há a introdução dos aviões intercontinentais a jato, o Boeing 707 e o DC-8. Só que as viagens são muito caras e só as pessoas com capacidade financeira é que podem voar. Os aviões são pequenos, estamos a falar de aviões pequenos, pelos parâmetros de hoje. Claro. 150, 160 lugares. E as viagens são caras, são muito caras. Depois há outro fenómeno também. Na altura, a aviação, o mercado da aviação era fortemente regulado. Estados, por exemplo, no caso português, o Estado português é que determinava quem é que podia voar para Portugal, o Estado é que autorizava ou não, o Estado é que decidia até horários e as tarifas, os preços a praticar. Portanto, a TAP tinha um regime praticamente da exclusividade, como a Panair do Brasil tinha no Brasil, podia praticar os preços que quisesse. Depois dos anos 80 é que chega a liberalização. Começa nos Estados Unidos e depois vem para a Europa e a partir daí vale tudo. Leva-nos a onde chegamos hoje. Na altura, anos 50 e 60, pouca gente viajava. Sim. Ainda estava longe a massificação. E as pessoas, quando iam viajar, faziam toalete, vestiam o seu melhor fato, vestiam as senhoras o seu melhor vestido. O serviço a bordo era requintado. Na primeira classe, então, era fantástico. Nós e as outras companhias, nós tínhamos pratos de louça, copos de cristal, talheres de Cristófilo, que é uma liga de prata. Era um luxo, a aviação era um luxo. O Boeing 707, que eu pilotei, levava 168 passageiros. Hoje qualquer 737 leva mais do que isso, mas na altura achava que era muita gente. Na época era a maior coisa que tinha, né? Era a maior coisa que tinha. E desses, aí 160 eram turística e os 8 eram primeira classe. Havia poucos passageiros. Só que a primeira classe era requintadíssima, era tudo... Sim. Depois, então, chega o 747 e com o 747 levava na altura 350 passageiros, ou seja, o dobro do 707, e começa a massificação.
Portanto, as viagens começam a ser mais baratas, como os aviões levam mais gente, portanto, o preço do combustível dilui-se, e assim sucessivamente. Depois da tal liberalização, aparecem dezenas de companhias de todo o mundo e aparecem principalmente as companhias low cost. Muito mais gente vai viajar. Portanto, aquilo que era o privilégio de alguns nos anos 60 passou a ser um direito de muitos nos anos 80 e por aí fora. Dá-se essa massificação. Claro, para haver esse tipo de massificação, a qualidade cai. Sim. Qualidade e quantidade são coisas que não funcionam bem. Para haver qualidade, a quantidade tem que ser pequena. Exato. E as pessoas também, o conceito de viajar também é diferente. Deixou de ser uma experiência para contar aos amigos, como era nos anos 60 e 70, e passou a ser uma necessidade. A pessoa vai do ponto A para o ponto B, o que quer é pagar barato. Não quer saber se a comida é boa, se o lugar é bom, não quer. Quer é ir em segurança, que é fundamental. O único parâmetro de exigência é a segurança. E o resto pouco interessa. Hoje em dia há dezenas de linhas aqui na Europa que ninguém dá uma sanduíche, um copo de água, portanto não se dá rigorosamente. Esse tipo de serviço está em extinção. Portanto, o objetivo hoje é voar do ponto A para o ponto B. Isto quer dizer que o charme que existia antigamente já não existe. Portanto, são mundos completamente diferentes. Essa grande diferença, né? Ela é notada que às vezes até o lucro é igual, mas você coloca mais gente no menor espaço possível para você conseguir ter, né, o mesmo lucro que se tinha antigamente, né? Não, e estamos a atingir o absurdo. Eu lembro-me que o meu 340, que era o maior avião da TAP, não, maior até que, não sei, ele levava praticamente o mesmo que o 747. Sim. O 747 levava 350 passageiros, o Airbus 340 levava um bocadinho menos. Em termos de cabine, o Airbus 340 é igual ao 330 Neo, portanto a cabine é o mesmo. Só que mais comprida, né? Um pouquinho mais comprido só. Eu no ano passado fui para a República Dominicana num 330 que levava 390 passageiros, 400 passageiros. Vão todos ali uns em cima dos outros. E, portanto, isto na versão turística, ou versão charter, como nós dizemos, ou versão low cost, eles conseguem meter 400 e tal passageiros em aviões que foram concebidos para 220, 240, assim. Pronto, mas lá está. As pessoas não reclamam, já sabem ao que vão. Sim. Agora, o conforto é zero. As cadeiras são desconfortáveis, a comida não existe, até o próprio serviço dos comissários e assistentes é fraco. Agora, satisfazendo-se a principal condição, que é a segurança, e a segurança não só se mantém como tem vindo a melhorar, é cada vez maior, isso satisfaz o passageiro. E o negócio floresce. Nós todos os dias vemos nascer companhias de aviação, nascer e fechar também. Há umas que nascem e outras que fecham. E tornou-se um mercado hiper competitivo. É talvez o negócio mais competitivo do mundo, a aviação comercial. E o senhor acha que até para o piloto, né, que antigamente era um glamour muito grande, hoje o senhor acha que continua a mesma coisa ou diminuiu um pouco aquele glamour que tinha de ser piloto? Eu penso que diminuiu por algumas razões. Eu, quando comecei, estamos a falar de 1970, o piloto em Portugal, ou no Brasil, ou em qualquer parte do mundo, era uma espécie de semideus. Às vezes perguntava, então o que é que você faz na vida? Principalmente em Portugal. Portugal, dos anos 60 e 70, era um país bastante atrasado. Depois recuperou muito com a entrada na União Europeia, teve uma transformação muito grande. Mas nessa época era um país, durante o período da ditadura, era um país bastante atrasado. E então, na altura, as pessoas olhavam para um piloto como uma espécie de um semideus, alguém sobrenatural. Mas nos outros países também era, que às vezes perguntavam, até nos Estados Unidos, então, o que é que você faz na vida? Eu dizia, eu sou piloto, e as pessoas, uau! Hoje já não é assim, por duas razões. Primeiro, porque ser piloto nos anos 60 e 70 era uma profissão nova, portanto, tudo o que é novo é fascinante, né? E hoje já não é. Tornou-se uma coisa tão banal que o piloto começou. Antes tinha muito menos piloto do que se tem hoje em dia, né? Não, hoje tem milhões.
Em Portugal, na altura, quando eu comecei, havia 300 pilotos. Hoje deve haver no mínimo 3.000. Estou a falar de pilotos comerciais. Sim. Portanto, são coisas completamente diferentes. E depois o charme também desapareceu um bocado, porque se começou a criar a impressão, com os automatismos, com a chegada do fly-by-wire e do digital, que o piloto foi, até certo ponto, relegado para segundo plano. Ou seja, hoje é mais máquina e menos piloto. O que é verdade. Eu acho que é verdade. Portanto, os mecanismos, os automatismos vieram dar uma grande ajuda ao piloto. E, aliás, está demonstrado estatisticamente a esmagadora maioria dos acidentes, até aos anos 70, 80% dos acidentes eram causados por fatores humanos, ou seja, por erro do piloto ou por erro do controlador, mas a maior parte dos erros eram erros. Nós somos humanos, falhamos, só que as falhas na aviação são fatais, pagam-se caro. Com a chegada dos automatismos, a possibilidade de erro diminuiu muito. Portanto, aquelas proteções todas que eu falava há pouco nos Airbus, quase, não eliminam totalmente, mas quase que eliminam a margem de erro. Isso torna os aviões muito mais seguros. Agora, tira algum protagonismo ao piloto, sem dúvida que tira. E isso acaba por se refletir na imagem pública do piloto. E eu sinto isso, porque eu vejo que há pessoas que falam comigo, você é que era o piloto da velha geração, aí é que era preciso ter cabeça, braços e pés, e é só carregar nos botões. Portanto, isto é uma ideia generalizada, não é completamente verdade, mas que está no espírito das pessoas, está a crescer essa imagem. Mas desde o Boeing 727 e o Boeing 707 já existia algum nível de automação ou era 100% manual? Não, havia sempre manual. Havia um piloto automático no 707, que é o mais antigo, né? Bastante rudimentar, era um único piloto automático que dava para subir e dava para manter o cruzeiro, não fazia mais nada, não seguia ILS, não seguia voz, mantinha o avião. O problema é que às vezes esse piloto automático variava. E eu lembro de ter feito alguns voos sem piloto automático. Portanto, assim, voos longos? Sempre com a mão, tudo à mão durante 7, 8 horas. E depois com um problema adicional, é que lá em cima, 35 mil pés ou 37 mil pés, que é a altitude que a gente voava, o ar é muito menos denso. Portanto, as reações do avião o avião fica muito mais sensível. Qualquer pequeno toque faz subir a asa, faz descer a cauda, portanto era preciso uma finesse muito grande para manter o avião a voar a direito. A baixa altitude era fácil, a grande altitude era difícil. Voar sem piloto automático. Os comandos ficavam muito mais sensíveis, então, né? As reações é que eram mais, devido à baixa densidade do ar, o avião ficava mais instável. Né? Sim. E, portanto, as correções tinham que ser mais e pequeninas. Não? Se a gente exagerasse das correções, o efeito, em vez de meter a asa 2 graus em baixo, metia 20. As coisas complicavam-se. Não tinha muito tempo para a tripulação descansar nesses aviões, né? Porque o nível de automação era muito baixo, né? Num voo longo. Não, e estávamos sempre ocupados. Tínhamos sempre que pensar em alguma coisa. Com os aviões da fly-by-wire, eu lembro de ter voos, sei lá, para São Paulo, por exemplo, que eram 10 horas de voo, em que nada acontecia. É monotonia total. No 340, assim. O que é bom sinal, mas acaba por... E depois com outra vantagem, com outra diferença que era muito importante. No 707 nós éramos 4 no cockpit. Havia conversa, havia... Bem, também era chato, toda a gente fumava, aquilo ficava cheio de nuvem de fumo. No 340 eram só 2, fechados ali na cabine. Então, depois do 11 de setembro, sem poder vir cá atrás, portanto, completamente isolados naquele cubículo durante 10, 11, 12 horas, ficava um bocado chato. Sim. Bom, falando um pouco dos aviões, agora que o senhor voou, o senhor comentou 2 aviões que moram no fundo do meu coração, que foram os 2 motivos pelos quais eu me apaixonei pela aviação. O primeiro é o TriStar, né, que meu pai sempre soube da minha vontade de ser piloto, e me deu um filme que chamava Fenda no Tempo. E esse filme acontece dentro de um avião, que é o TriStar, né? E eu acho que o senhor é a primeira pessoa que eu conheço que já chegou perto de um TriStar, né, e que de fato pilotou ele. Eu queria saber mais disso, né? De como é que era a experiência de chegar no TriStar, como é que foi para o senhor sair do 07 para o TriStar. Era um avião que marcou o senhor ou não? A diferença é abismal.
Portanto, quando a gente vai do 707 para o TriStar, na altura a gente até lhe chamava o Space Shuttle, porque em termos de tecnologia era completamente, era uma diferença muito grande. O TriStar era um avião fantástico, do ponto de vista tecnológico, um avião de longe mais evoluído do seu tempo. Sim. Tinha uma série de inovações absolutamente extraordinárias. É o primeiro avião a poder aterrar automaticamente. Primeiro. Hoje qualquer avião, qualquer Airbus ou Boeing 787 faz a aterragem automática, portanto, sem intervenção do piloto. O Lockheed TriStar é o primeiro que traz dois pilotos automáticos capaz de fazer a aterragem automática, que é uma revolução genial, porque a aterragem automática permite-nos aterrar em condições de visibilidade zero, praticamente, porque o avião vai direitinho para a pista, em direção e em altitude, toca com as rodas no chão onde deve tocar, portanto, faz tudo aquilo na perfeição. E em muitas circunstâncias isso era necessário, porque antigamente, quando estava a baixa visibilidade, antes disso, os aviões borregavam e iam para outro aeroporto. Portanto, com a aterragem automática, quase em todas, não é todas, mas em quase todas as condições, ele conseguia aterrar. E é o Lockheed, o TriStar, que vem fazer essa enorme revolução. Traz outras revoluções, mas essa é a principal. É um avião muito bonito, isso é à vista de qualquer pessoa. E muito, muito, muito fácil de pilotar, porque tem esta configuração, os dois motores nas asas e o motor da cauda, torna o avião muito equilibrado em termos de reações. E todos os pilotos que eu conhecia adoravam aquele avião. É um avião que acaba por falhar por razões, como é que eu lhe vou chamar? Não necessariamente comerciais, mas por razões sindicais. O avião atrasa-se em entrada em serviço por causa de greves que acontecem em Inglaterra com a Rolls-Royce. Portanto, a Rolls-Royce atrasa-se muito no fabrico dos aviões e o avião foi concebido para aqueles motores, para o RB211 da Rolls-Royce, e as pessoas perguntam logo, mas não podiam pôr outro motor qualquer, um Pratt & Whitney? Não, as coisas não são assim tão fáceis, porque todos os sistemas do avião são gerados, ou são abastecidos pelos motores. Os motores é que fornecem os sistemas hidráulicos, os sistemas elétricos, portanto, tudo aquilo é feito, o ar-condicionado, quer que seja, tudo aquilo vem dos motores. Portanto, todos os sistemas são concebidos em função daqueles motores. Portanto, não é fácil tocar de um momento para o outro. O que é que aconteceu? O avião atrasou 2 ou 3 anos, o DC-10 chegou antes e começou a vender. E quando o Lockheed chegou, o mercado estava praticamente todo ocupado. Portanto, venderam poucos aviões, não atingiram o break-even. Normalmente o break-even acontece à volta dos 500 aviões. O break-even é quando o avião começa a dar lucro. 500 aviões pagam o investimento, a partir daí a Lockheed não conseguiu atingir esse número, porque o DC-10 já estava estabelecido. E o DC-10 não é nem comparável com o Lockheed, do ponto de vista tecnológico, de todos os pontos de vista. A única vantagem é que ele chegou primeiro. Chegou primeiro, vendeu e encheu o mercado. E o Lockheed, quando chegou, já não conseguiu colocar os aviões, e principalmente o 500, que foi aquele que eu fui, que era o de longo curso, que era o mais pequeno, mas por ser mais pequeno é que tinha mais autonomia, que era um avião absolutamente fantástico, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista do conforto. O Lockheed tinha um sistema que era completamente novo também, que estabilizava o avião em termos de turbulência. Tinha uma coisa chamada Direct Lift Control, que era uma novidade absoluta, nenhum avião tinha daquilo, tornava as viagens muito mais confortáveis, muito mais... Os passageiros gostavam, os pilotos adoravam, mas pronto, foi um azar, chegou demasiado tarde e nós quando compramos os aviões, quando vieram os aviões para a TAP, já se sabia que a linha de montagem ia fechar, a Lockheed já tinha anunciado, e quando isso acontece é uma tragédia, porque os aviões deixam de receber updates, portanto, um avião, qualquer avião, está permanentemente em evolução. Exato. E quando essa evolução cessa, como aconteceu agora com este caso, aconteceu com o 380. Agora deixaram de fazer aviões 380 e a evolução do 380 acabou. A partir de agora aquilo não evolui mais. E isso é muito mau em termos da operação comercial. Isso vira só história a partir dali, né?
deixam de fazer sobressalentes também, deixa de haver spares, portanto isso complica muitas coisas. Nós operamos, eu só tive 2 anos no Lockheed, nesses 2 anos não tive o mínimo problema, mas a partir daí os aviões começaram a dar problemas e a ter dificuldades em arranjar sobressalentes. Começou bem, mas é uma história que acabou mal. Sim, e bom, saindo um pouco do TriStar, né? Eu falei que eram 2 os amores que eu tenho que o senhor teve experiência. Era o outro. O outro é o Airbus 340. Até o pessoal brinca comigo que geralmente não é o avião que desperta o amor dentro dos pilotos, né? Mas eu tenho um caso muito específico com ele, que foi o primeiro avião que eu tive contato, né? Que eu vi na minha frente. Porque, como eu disse, meu pai era espanhol, né? Então, meu pai, ele vivia fazendo viagens com a Ibéria. E na época, né? Eu creio em 2005, 2006, era a era dos 340, né? Então, eu lembro que o primeiro avião que eu vi na minha frente foi um Airbus 340-600 da Ibéria, com aquelas faixas amarelas e vermelhas da Ibéria, que na minha opinião, muito mais bonito que a pintura atual, né? E aquilo eu me apaixonei e eu me assustei. Eu fiquei muito assustado porque, na época, aqui no Brasil, eu digo o primeiro avião que eu vi na minha frente que seja um motor a reação, né? Na época, a gente via bastante aqui o Embraer 120 Brasília, que era operado por uma subsidiária da Varig, né, que era a Nordeste. Então, esse avião eu já tinha visto antes, mas o primeiro avião, a reação que eu vi foi o Airbus 340, e eu tomei um susto quando eu vi, porque ele era muito comprido, ele era muito grande, ele tinha 4 motores, e a minha primeira reação foi medo ao entrar nele, porque eu ia entrar ali e ficar 9 horas, né, um voo de São Paulo a Madrid, então eu tive um medo, mas a partir do momento em que eu entrei e a gente começou a voar, eu me apaixonei por aquele avião. Eu lembro que eu olhava as asas, e as asas enormes, né, com aqueles 4 motores. Então, eu queria também saber disso, né? Sendo que foi o último avião depois do senhor, antes do senhor se aposentar, né? Se o senhor se apaixonou também por ele, qual que foi a sua relação com ele? Como é que foi esses 9 anos de experiência com o 340? Eu gostei muito do avião, já disse, principalmente do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da tecnologia. A transição do 320 para o 340 foi muito fácil, porque o conceito e a filosofia e os sistemas são basicamente os mesmos. Portanto, sim, eu tive que trabalhar muito quando fui do 737 para o Airbus 320, porque aí são planetas diferentes, passar do 737 para o Airbus 320. Sim, outra filosofia, né? São mundos diferentes. Passar do 320 para o 340 não custou nada, como não gostaria se tivesse passado para o 380, que é basicamente um 340 com 2 andares. Sim. Do ponto de vista do piloto, a diferença é mínima. Eu gostei muito do avião, para já porque era muito fiável, nunca tive avarias muito, muito estável, mesmo em turbulência, assim. E havia uma lenda que tem o seu fundo de verdade, que o avião não subia, que os motores não tinham performance. Não tinham, claro que tinham performance, é uma lenda, né? Agora, temos que pensar que este é um avião que foi concebido para ultra long range. Nós compramos aquele avião, para voar a Bangkok e Macau, que são 14 horas de voo. Na altura não havia outro avião que voasse 14 horas de voo seguida. Portanto, são aviões com motores relativamente económicos. Hoje, eu digo relativamente porque hoje há motores mais económicos, mas na altura aquilo era o pico da tecnologia e principalmente do long range, da autonomia. Um avião para chegar muito longe tinha que ter aqueles motores, porque se tivesse motores muito mais fortes e muito mais potentes, consumia muito mais e o avião não voava 14 horas, voava 10 ou 12, como acontecia com o 330 da altura. O 330 veio logo depois e não tinha autonomia, nem pouco mais ou menos, chegava mais depressa ao nível de cruzeiro, mas depois não tinha autonomia para chegar tão longe quanto o 300. Sim. E de resto, aquilo tinha motores que chegavam. Nós operávamos em aeroportos altos, por exemplo, no caso de São Paulo era um bocadinho, mas Joanesburgo é um aeroporto muito alto e quente, com muito calor. Sim. Volávamos sempre com o avião cheio e cheio de passageiros e de carga, porque tinha motor que chegava e sobrava para as necessidades. E depois eram motores que não falhavam, que era o CFM 56, que era um motor que ainda está em atividade, um motor super fiável. Depois vieram os outros, que eram um bocadinho maiores, os 600, com motores completamente diferentes. Eu, por acaso, achava que o avião não ficava tão bonito com esses motores, com aqueles motores grandões. Sim.
achava o 300 mais, esteticamente mais equilibrado. E o senhor voou por quanto tempo, desde o início da carreira até se aposentar? 37. 37 anos, né? É uma profissão que tem muitas vantagens, mas tem muitos inconvenientes também. Sim. E inconvenientes a nível de família. Portanto, eu fui um pai, tenho 2 filhas, fui um pai relativamente ausente, porque não estava sempre em casa. Uhum. A minha mulher é que esteve sempre presente, portanto, é ela que me deu mais assistência à família, muito mais do que eu procuro dar agora desde que estou aposentado, agora às filhas, mas principalmente aos netos, também tenho netos. E outro fator que é muito importante é a fadiga. Portanto, eu, a partir dos meus 50 anos, comecei a sentir muito cansado e muito farto da profissão, porque é muito agradável viajar quando a gente vai de férias, mas quando tem que viajar todas as semanas para um sítio qualquer, longe, Durante anos e anos, né? E chega uma altura que já não aguentas mais. Há alturas em que a vestir o uniforme para passar uma noite inteira a voar para São Paulo, ou para Joanesburgo, ou para Luanda, começou a tornar-se num pesadelo. Eu já não podia ver aquilo. Isto para não falar nos outros problemas, nas diferenças de fusos horários. Portanto, chega uma altura que o teu corpo não sabe onde é que está. Não sabe se está em Nova Iorque, se está em Lisboa, se está na África. Isso reflete-se no seu funcionamento. As horas de sono estão trocadas, o apetite não funciona a horas certas, os intestinos também não. Portanto, tudo isso. E depois isso tem consequências a nível mental, a nível de stress, a nível de fadiga. Isto para dizer que, quando chegou ao limite, portanto, na altura o limite era 60 anos, quando eu fiz 60 anos foi com bastante alegria que eu terminei a carreira. Não é verdade. Muitos colegas meus ficam em grande sofrimento e choram e não sei o quê, acabou. Mas não, eu não. Para mim foi um alívio, que eu estava realmente muito cansado e sabia que havia outras coisas que queria fazer e queria ter tempo, e queria principalmente ter tempo para estar com a família, para ter os meus hobbies, tudo aquilo que não tinha podido ter. E isto é também um alerta para quem quer seguir esta profissão, porque isto não é só vestir o uniforme, ficar bem, voar. Não, é uma profissão extremamente cansativa, que cria níveis de stress gigantescos. Nenhuma outra profissão no mundo nós tínhamos 4 exames anuais, 2 físicos e 2 técnicos, eliminatórios, portanto a tua carreira está sempre pronta para terminar, em qualquer altura, falhas qualquer destes testes e a tua carreira pode terminar. Portanto, o stress, a ansiedade que isso cria é muito grande. Isto para além do stress das viagens, além do stress do próprio perigo, que é o estás lá em cima a 40 mil pés e sabes que ninguém te vai valer. Se tiveres um problema vais ter que resolver. Portanto, ninguém te vai ajudar. Portanto, tudo isso cria um peso, um stress, de forma que foi com bastante alívio, e alívio também por outra razão, por ter conseguido chegar ao fim, por ter atingido o topo da carreira e por nunca ter tido um acidente ou um incidente, uma coisa qualquer que me pudesse ter sido atribuída e que tivesse manchado a minha carreira. Não, porque isso acontece a todos, não acontece aos maus, aos bons, é um azar, qualquer um pode ter. E é um alívio muito grande quando consegues completar uma carreira limpinho, não aconteceu nada. Impecável. Tudo impecável. É um alívio muito grande. E o senhor lembra como é que foi o seu último voo e o que o senhor sentiu? Eu sei que o senhor já falou que estava aliviado, né, por estar terminando a carreira ali e ia ter outras coisas para fazer, mas o último voo, como é que foi para o senhor? Se o senhor sentiu alguma tristeza, alguma saudade? Como é que foi? Nada, é uma festa. O meu último voo foi para o Rio de Janeiro. Foi para o Rio de Janeiro, que legal. Onde eu tenho muitos amigos e família. Uma parte da minha família é brasileira do Rio de Janeiro. Levei a minha família comigo, a minha mulher e as minhas 2 filhas, na altura já adultas, já não eram adolescentes, já tinham acabado os respectivos cursos. Fomos todos para o Rio de Janeiro, tivemos lá 3 ou 4 dias, sempre em festa. A tal família, jantares, festas, celebrações. E no regresso, a mesma coisa, mas aí a festa foi com a tripulação, fizeram um bolo, cantaram, e à chegada estavam os colegas à minha espera, e um discurso de despedida, que foi também
uma passagem de testemunho. Há uma quantidade de rituais. Um dos rituais é tirar os galões e dar para o copiloto. Que aqui a gente chama de berimbela. Um dia vais ser comandante e vais usar os meus galões, uma parte emotiva. E no meu discurso de despedida eu agradeci à tripulação, agradeci aos colegas todos destes 37 anos e disse-lhes: agora vou partir para uma vida nova, diferente, aliciante, vou estar mais tempo com a minha família, vou fazer as coisas que gosto. E eu já escrevi sobre isso, na altura, já escrevi muitas vezes sobre isso, na altura nunca me passaria pela cabeça que estava a começar a melhor década da minha vida, que foi realmente a melhor década da minha vida, foi dos 60 aos 70 anos. Foi uma década fantástica, foi quando eu deixei os aviões e tive 10 anos a fazer tudo aquilo que me apetecia. Com a família, passar mais tempo com a família, mas também viajei quando me apetecia. Se me apetecia viajar, ia viajar, sem tempo para voltar, o que é muito importante também. Minha mulher também se aposentou, deu uma grande ajuda. Começaram a nascer netos, comecei a ser avô. Fundei um clube de automóveis, fundei o Porsche Clube 356 Portugal. É o primeiro modelo da Porsche, eu tenho um desses carros. E depois fui patrocinar o nascimento do Porsche Clube 356 Brasil em São Paulo, na Fazenda Boa Vista, em São Paulo. Olha só que legal. Convidaram para ser o padrinho desse clube. E o que é que eu fiz mais? Fiz uma banda de jazz, eu toco piano, tive uma banda de jazz durante algum tempo, e depois comecei a escrever livros. Estes livros, já vou no 3º livro, que é uma coisa que me dá imenso gozo, que me dá imenso prazer e que me ocupa muito tempo, porque qualquer livro obriga a muita pesquisa, muito trabalho de pesquisa, de investigação. Sim. E depois, à custa dos livros, acontece isto, por exemplo, que está a acontecer aqui. Convites para gravar podcasts, convites para entrevistas, vou muitas vezes a universidades falar aos alunos. Tenho o meu tempo super preenchido com coisas que eu gosto. Olha, eu gosto disto, estou aqui a falar contigo, a falar de aviões, e falo muitas vezes com outros. Portanto, são coisas que já não piloto, mas continuo ligado aos aviões de outra forma, e eu acho que esta até é mais interessante. Sim. E sobre os livros, né, que o senhor escreve, todos são sobre aviação? São. Tenho 3 publicados. O primeiro chama-se Na Rota do Yankee Clipper e tem a ver, eu conto a história romanceada de um Boeing 314, era um hidroavião da Pan American, que durante a guerra fazia a ligação durante a Segunda Guerra Mundial, fazia a ligação entre Nova Iorque e Lisboa, com uma escala nos Açores, porque os aviões não tinham autonomia para fazer o voo direto. Sim. Era o único voo durante a Segunda Guerra Mundial entre os Estados Unidos e a Europa. E isto acontecia porquê? Porque Portugal não entrou na guerra, era um país neutral. E, portanto, isso permitia-lhe servir de porta de entrada na Europa. E um destes aviões teve um acidente grave ao pousar no Rio Tejo, em Lisboa. Um acidente que, se fosse hoje, dava semanas em direto na CNN, portanto, era o maior avião do mundo na altura. Só que isto aconteceu em 1943, portanto, no auge da guerra, a informação era muito limitada, os noticiários eram muito limitados, estava sem guerra, né? E além disso havia a censura do Estado português, que censurava as notícias, não queria que estas coisas fossem lá para fora. E eu então resolvi, 70 anos depois, contar essa história, e conto nesse livro. Depois fiz o Aviador, que é o livro mais conhecido, que vai agora na 6ª edição, que são experiências pessoais, são histórias vividas por mim. Esse foi o livro mais fácil de escrever e é de longe aquele que se vende mais. Cá em Portugal já atingiu o estatuto de best-seller. Portugal é um país pequeno, portanto estamos a falar de 10 milhões de habitantes. No Brasil são 200 e tal milhões. Portanto, a nível de Portugal é mais fácil atingir estes números. E, finalmente, o meu 3º livro é uma biografia do Carlos Black, que é um pioneiro da aviação portuguesa. É um homem dos anos 20 e 30, que foi até à Índia sozinho, num avião, tanto como faziam muitos aviadores na altura. E, com exceção do aviador, que me deu pouco trabalho, os outros deram-me anos de trabalho, o que é uma coisa muito boa, porque obrigam a pesquisa, a trabalhar. Agora estou a pensar o que é de fazer a seguir, mas vou seguramente fazer qualquer coisa. Que legal. E pro pessoal do Brasil que quer comprar os teus livros, existe alguma possibilidade? A possibilidade existe de 2 formas. Há um site que é o WOOK, WOOK,
capa, né? Que envia para todo mundo, é um site português, mas eles enviam para todo mundo, e enviam a versão papel ou então a versão e-book, que pode ser descarregada, essa é muito fácil de obter, né? Obter e descarregar. A vossa geração hoje até já prefere ler no computador do que ler no livro. Essa aí é muito fácil. Depois poderá haver algum problema linguístico, uma vez que nós portugueses entendemos muito bem o que vocês do Brasil falam, mas a inversa não é verdadeira. Alguns brasileiros têm dificuldade em eu estou aqui a falar muito devagar, que é para vocês entenderem melhor, mas o pessoal do Brasil, por vezes, tem dificuldade em entender o português que nós falamos. Exato. E entender o que falamos e o que escrevemos também, na forma escrita, por vezes também tem alguma dificuldade. Os objetivos são o meu objetivo. Tenho muitos leitores no Brasil, o que é uma coisa que muito me agrada. Eu tenho uma conta no Twitter também. E é que no Twitter, não vou fazer nenhuma estatística, mas para aí 10% dos meus seguidores são brasileiros, que é uma coisa engraçadíssima. Como falamos a língua, é muito interessante. Isso é muito bom, né?